Olá, bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos e hoje nós vamos conversar com a Vera Spuni. Ela é uma atriz super talentosa, ela fez sucesso na peça Escola de Mulheres e hoje nós vamos falar sobre isso, sobre Escola de Mulheres e muito mais algumas coisinhas para a gente conhecer essa talentosa atriz. Fique aí sentado, você é nosso convidado, já que está sentado, aproveite e já faça a sua inscrição. Vera, seja muito bem-vinda. Obrigada, Maurício. Muito bom estar aqui com você, para a gente conversar. Eu que agradeço você ter aceito aí o nosso convite, né? A Vera é difícil, viu, gente? Ó, anos e anos tentando falar com a Vera, só agora que ela deu uma brecha. Falou, não tenho o que fazer, eu vou falar com o Acima. canal. Brincadeira, brincadeira. Vera, Quebrei o dedinho, por isso fiquei de foi, ela molho, mas quebrou a estou de unha volta. nessa semana, ela falou, não dá para trabalhar, então vou falar com essa gente aí. Vera, fala uma coisa para a gente. O que fez você decidir pelo teatro? É assim, aquela pergunta: você encontrou o teatro ou o teatro encontrou você? Então, eu não sei, eu acho que pensando no teatro como uma carreira, né, como um trabalho, eu acho que quando a gente escolhe a carreira, nós somos muito jovens, né? Isso vale para todos. Quem tem essa oportunidade, né, de escolher. Então, eu cheguei a cogitar fazer, na época, a faculdade de teatro, né, na escola de comunicações, na hora de me inscrever. Mas aí a família, eu não tinha convicção, eu não me conhecia tão bem, né? E na hora a família fez uma pressão falando aquelas coisas de sempre, né? O teatro, você vai passar fome, você não vai ter trabalho. Nossa, Vera, E que coisa inédita, porque geralmente não é isso, que a família apoia. Quando vai teatro, nossa, que bacana. Aí a pessoa não, fala assim, não, mas também tem uma vontade de fazer medicina. Não, medicina jamais, é teatro que você vai fazer. Sonhei com isso para você. Não, é verdade, mas isso, você está brincando, mas realmente, na minha época, era engenharia, medicina, direito, e olhe lá, né? Eu acho que até Mas eu hoje, acho que Vera. hoje os pais dão um pouco mais. Tem alguns pais que talvez até quisessem ter sido atores e transferem isso e tal. A gente ouve histórias, né, dos pais que ligam para a escola de teatro e falam: como assim, na apresentação, meu filho só vai falar 3 linhas? Não. Então, porque até tem aquela vontade que o filho trabalhe, mas realmente não foi o meu caso, né? E eu acabei fazendo direito, e alguns colegas até falam: nossa, puxa, você sempre sonhou ser atriz e fez, e como se eu tivesse sido uma promotora, eu era promotora de justiça, né? E uma promotora frustrada. Mas não, eu falo, gente, eu adorei trabalhar com direito, eu gostava da minha profissão, mas quando eu me aposentei, não, eu achava que deveria ter uma outra atividade, então eu falei, o do que eu gosto de teatro, então agora vamos lá, mas eu não tinha nem ideia do futuro, eu fui fazer o curso, me formei no Célia Helena e comecei a aproveitar as oportunidades que surgiram. Então eu acho que eu escolhi, sim, fazer o teatro. Tá, a escolha foi E, sua, né? É interessante isso, porque assim, a gente vê, tem bastante jovem, né, acompanhando a gente e numa incerteza maluca, né? E você tem razão quando sim. você fala que hoje a gente tem pais, assim, um pouquinho mais modernos aí, que talvez se frustraram por não ter feito lá atrás o teatro e hoje até incentivam, os filhos a fazer. Então, alguns atores novos a gente ouve isso sim, que quando falou eu quero Então, fazer mas teatro, os pais deram maior força aí. deram apoio, né? Mas eu tenho um colega que ele nem me conhecia direito, até uma história assim interessante. Ele me chamou no WhatsApp, eu sabia que ele era colega, mas nós nunca tínhamos conversado, e ele falou: minha filha quer fazer teatro e tal. Isso foi quando eu me formei, em 2015, né? Um pouco antes. Aí ele falou: minha filha quer fazer teatro e tal, e eu queria que você conversasse com ela, tivesse uma conversa. E eu comecei a falar do quanto era bom, dos cursos que eu fazia, e que eu estava trabalhando com uma companhia, que na época era a Companhia em Cena de Teatro, que me convidou. Ele me escutou assim uns 5 minutos, ele falou: Vera, não era isso que eu quero, não é isso que eu quero que você fale para minha filha. Eu quero que você fale o quanto é difícil, que ela não vai conseguir trabalho e tal. Falei: não, então estou fora. Isso aí eu não vou falar de jeito nenhum. Eu acho que ela tem que seguir a vocação. Aí ficou um climão, né? E depois ele não falou mais comigo.
E eu não sei se a filha... Perdeu até a Mas amizade. ele achou que eu fosse falar para a filha dele que ela era maluca, que era, tudo era muito, muito difícil. E, de fato, a gente sabe que não é fácil, né, Maurício? É. A gente não vai se formar no teatro, ficar em casa e alguém vai ligar e convidar você para fazer teatro, cinema e televisão. Não vai. Com certeza. A gente tem que batalhar bastante, né? Mas é engraçado ouvir, assim, é bacana ouvir esse depoimento, né? Que você fez direito primeiro, você foi a sua carreira dentro do direito, e depois você foi fazer o teatro. Não, agora eu vou fazer porque quero mesmo, né? Uma escolha sua, realmente, não foi. Mas é difícil, é claro que é difícil. O que não pode é o que a gente escuta sempre assim, é uma brincadeira, quando diz assim: o que você diz para os jovens atores, né? Ah, desista. Então, assim, A própria Fernanda Montenegro, né, Montenegro. Mas ela tem explica aquela o fala. porquê, né, Vera? Ela fala, se você Não, realmente depois a não gente escuta quer. tudo que ela É. fala tem razão, né? Bom, Mas tem muitos atores que fizeram direito, né? Você sabe, sim. o Zé Celso, o Renato Borg, o Caio Blatt, vários, né? O Paulo Altran também, ele era formado em direito, só que aí seguiram. Mas é se- qualquer profissão, porque mesmo a profissão de direito não dá para você acabar a faculdade e ficar sentado esperando que batam na sua porta te oferecendo alguma coisa dentro do Sim, é direito, verdade. né? Você tem que ir atrás. Tem que Nós ir atrás. iniciamos aqui o nosso bate-papo, eu estava falando de Escola de Mulheres, e que atuação fantástica a sua, Vera, lá na Escola de Mulheres. Conta para gente Obrigada, sobre a Maurício. construção desse personagem em Escola de Mulheres. Então, eu brinco com o pessoal, né, que eles me contrataram por engano, porque era pandemia, e aí era online, eles acharam que estava contratando a Vera Holtz, e não era eu mesmo. Não, é brincadeirinha. Você deve conhecer o Ariel Canal, que é lá Não. do Tapa, e o Brian, eu acho e Penido Ross, grandes atores, né? Eles já tinham, acho que, essa peça no radar, né? E era um sonho antigo do Brian interpretar o Arnulfo, era um personagem que ele já vinha, no qual ele já vinha pensando há um tempão. Aí eles se juntaram a Clara Carvalho, que é essa atriz e diretora maravilhosa, tradutora do francês também, apaixonada pelos textos do Molière, e deu nisso, né? Fizeram esse projeto. Aí, na hora da escolha, eu não tenho assim detalhes, mas eu penso que eu faço eu participo, né, de grupos de estudo do TAPA já desde 2018. E lá o grupo de estudo não é simplesmente, sabe, ler a peça e falar sobre o autor, não, tem cenas de verdade, os alunos, atores apresentam cenas e são dirigidos mesmo, né, então, pelo Guilherme Santana, pela Clara, pelo Brian, então eu acho que teve esses dois últimos módulos sobre Molière, e acho que eles gostaram do meu trabalho e me chamaram para fazer a Georgette, que foi uma personagem que eu não precisa dizer que eu adorei fazer. Embora Agora, sempre com alguma dificuldade, mas eu acho que aos poucos eu fui construindo, né? E com a ajuda de todos eles. Você sabe que foi assim, né? trabalhar com eles deve ser uma coisa encantadora, mas que deve dar um medo quando você fala assim: vamos trabalhar com a Clara, com o Brian. Então, você... Opa, peraí. É Sim, essa sim. palavra, não é só frio na barriga, é medo mesmo, né? Mas é incrível como esse grupo foi uma coisa tão. É, tinha uma união, sabe, tão grande, uma sensação mesmo de time, que é aquela coisa que eu gosto no teatro, né? Eu fui fazer teatro para trabalhar com as pessoas, para trabalhar em grupo, para pulsar mesmo com o trabalho coletivo, né? E com o público também. Mas além da ajuda que eu tive, claro, de todo, até o pessoal da produção, todo mundo me apoiando, porque sabendo que eu não sou uma atriz experiente, né? Mas a minha condutora, eu chamo de minha estrela guia, foi a Clara Carvalho mesmo. E ela tem um jeito tão especial, sabe, assim, de dirigir, respeitoso, ela realmente vê o seu trabalho e aí, em cima daquilo, ela propõe, ela sugere, você tem um espaço, um tempo, sabe,
de também ver o seu personagem se desenvolver, é muito bonito, é comovente mesmo. Ô, Vera, quando você conheceu a Georgette, Georgette já estava dentro de você ou você teve que bater um papo com ela? Aí, Georgette, nós vamos trabalhar aqui, trocar figurinha, Nossa, então vai com calma, você vai... eu tenho que fazer um acordo com ela até hoje. É mesmo? Não, não é assim automático, não. É. Até hoje você bate um papo com ela antes de entrar em Eu cena? bato um papo com ela, eu me olho bastante com aquele figurino, que eu sou super fã daquele figurino que a Maristilene fez com muito, muito bacana. Ponho a minha touca lá e falo, não, vamos lá. Vamos lá, me ajuda aí, Mas Georgette. baixa aí, aparece aí. Quando a gente faz um curso assim, seja ele qual for, claro que a gente sai do curso achando que é aquilo lá, aquilo que você aprendeu, é o que você vai pôr em prática, tá fácil, agora eu já sei tudo, tal. No teatro não é diferente, assim, teve alguma situação desde a sua formação, assim, que te colocou numa situação inusitada, assim? Alguma coisa que, por exemplo, não me ensinaram lá na escola de teatro e eu tive que sacar na hora? Você passou por alguma saia justa? Olha, Maurício, assim, quando você falou dessa história de que o ator fica esperando e realmente as coisas não são como ele pensou que fossem, acho que a escola, ela ensina muitas coisas, mas claro que nunca é a prática, a própria apresentação que a gente faz é para a família, é de formatura, então não é você não tem uma noção do mercado mesmo. E você deve conhecer um diretor que é o Edinaldo Freire, ele é professor também lá do Célia Helena, onde eu me formei, e ele dirigiu o Lisistra, está conosco, e era uma turma muito grande, porque era a primeira turma do técnico, e aí teve, assim, bastante disputa de papéis, aquela coisa toda, né? Gente descontente, enfim, mas foi muito bonita a peça. E no trabalho, todo mundo ficou esperando, na última aula, que seria depois do exame, é quando o professor avalia as pessoas, um por um e tal, e ele foi muito interessante que ele não fez isso. Ele falou assim, olha, vocês vão ter muita dificuldade no mercado de trabalho, porque vocês chegam atrasados, vocês não sei o que, ele começou, porque eram pessoas muito jovens, só eu era maduro, as pessoas eram muito jovens, e ele começou a dar assim, durante a aula, os meses que ele deu aula, ele ficava esperando até o último chegar e tal, mas no último dia, sabe, ele se abriu, falou, o diretor, se você fizer isso, o diretor vai te mandar embora no primeiro dia, vocês não têm noção do que é o mercado, então ficou todo mundo olhando para ele com desse tamanho e tal. E eu acho que ele tem razão, né? A gente pensa muito na gente, não pensa no outro, não pensa realmente que esse trabalho é de equipe, quantas pessoas envolvidas. Mas em relação ao que você falou, inusitado, eu lembrei de uma coisa para mim foi engraçada, né? A gente fez a primeira peça com alunos lá do Célia Helena, eu e duas amigas, a gente pegamos o nosso próprio dinheiro, alugamos o Viga, na época o Viga não tinha fechado, tinha aquele espaço piscina, e pegamos um professor nosso de História do Teatro, o Hugo Vilavicente, e falamos, dirige a gente. E pronto, não tinha salário, não tinha nada, a gente fez a peça, costurando as roupas, pedindo doação de móveis e tal. E teve pouquíssimo público, né? Nós não, imagina, não éramos conhecidas nem nada, era janeiro, fevereiro, que era uma época fraca, e aí teve um dia que choveu e alagou. E quando alagava o Viga, a água entrava e você lembra daquela sala-piscina lá no fundo, né? Sim. Você lembra? Alagou toda a sala e a peça começando tal. Nos outros dias tinham poucas, mas naquele dia tinham duas pessoas só que enfrentaram a enxurrada para assistir. Era um casal. Aí eles sentaram e a gente começou a fazer a peça e começou a cair uma goteira. E a goteira era assim, tinha toda a plateia, só que a goteira começou a cair em cima deles. E a mulher e o marido começaram a brigar durante a peça, porque ele queria mudar de poltrona e ela não queria. E eles começaram a falar alto, aquilo e tal. Então, assim, foi uma coisa tão constrangedora, porque a gente já nem deveria ter feito a peça com duas pessoas, e aí as pessoas
que foram naquela... Foi assim, sei lá, depois a gente riu muito, porque a goteira era isso. Mas para compensar, no fim de semana que foi o carnaval, eu mandei uma foto para o guia da Folha falando meia entrada para quem for, ou grátis, eu não lembro, para quem for fantasiado. E aí encheu de gente Que fantasiada, acabou no legal, maior olha. carnaval, todo mundo cantando Quem é você? Na peça, e uma peça assim sobre a qual ninguém tinha ouvido falar, saiu com destaque e foto no Guia da Folha. Então a gente achou tudo muito. Foi assim, né? Um dia duas pessoas e no dia, na oportunidade seguinte foi legal. Lotado e todo mundo curtindo a peça. Que Todo legal, mundo olha aí. curtindo a Olha essas peça. histórias. Tá bom para contar lá no Porchat, essas histórias. Que história é essa, Vera? Que história Vera, é essa, Vera? e os planos agora? 2022, a gente saiu da pandemia, daquele horror que foi, né? Se a Uhum. gente aprendeu ou não aprendeu, a gente vai ver aí com o tempo. Quais os planos da atriz, Vera? O que vai acontecer daqui para frente? Já tem alguma coisa aí na carta, porque já encerrou aí o Escola de Mulheres, né? O que você está fazendo aí? Que você possa contar, claro. Então, a Escola de Mulheres, a gente espera que volte, né, no segundo semestre, a gente tem uma expectativa. Mas o que deu para sentir é que o público estava muito saudoso do teatro, Maurício. Não sei se Sim, você tem tido esse retorno dos atores, né? com certeza. A gente até dizia assim que a hora que liberasse ia ser uma doideira, porque ia sair todo mundo querendo fazer um monte de coisa, a gente não ia conseguir ver tudo, né? E foi um Não, pouco isso mesmo, né? sim, tem muitas peças entrando em cartaz e que entraram, e muita gente vendo, né? Nós tivemos um público super bom, e agora que eu falei, bom, agora eu vou assistir teatro, eu abro lá no Simpla, tal, não consigo comprar peça, porque é tudo esgotado, né? É. Então, eu acho que isso é uma coisa que dá um ânimo na gente, né? Me formei, como eu te falei, em 2013, desde 2015 eu faço trabalhos também com outro grupo que se chama Companhia em Cena de Teatro, fazendo propaganda. E nós fizemos Jorge Andrade, fizemos A Escada, viajamos em 2015, 2016 pelo interior. Então, e quando me convidaram, eu estava num projeto com eles, que era aqui até o final do ano, por isso eu consegui integrar o ensaio lá da escola, que era uma peça que se chama Jussara City, O Paraíso das Enchentes. Então, eles estão com essa peça em cartaz, que é uma possibilidade de eu integrar agora, já em abril, né? Eu posso voltar a trabalhar com eles. Eu também tenho estou fazendo uma seleção com o André Garoli, que é para a peça Pedreira das Almas, então tenho alguns projetos sim, e estou bem animada, porque eu acho que o público, não sei, não uso a palavra redescobriu, mas assim, está com muita vontade de ver o teatro de novo. Acho que é porque o teatro não é solitário, né? Você Sim. assiste lá o Netflix, você fica lá, tá legal, assistir o filme, mas não tem a emoção de você ver o outro ator pulsando lá, aquela coisa viva, né? Aquela coisa bonita, isso dá muito mais felicidade do que você ficar na sua casa. O pessoal percebeu já. Ah, sim, nem o teatro online também, né? É curioso, foi bacana, foi um jeito de preencher aí, né? A falta que o teatro fazia, mas não é a mesma coisa de jeito, né? Não, Você teve gente que estar fez ali trabalhos olhando. bonitos, né? Mas era naquela coisa Sim, de espremer, né? Era visualmente bonito, só que não tinha troca mesmo. é, Isso não exato, tem como, exato. né? Ah, que joia! Eu quero te agradecer mais uma vez, imensamente, Vera. Eu, por mim, ficava Imagina, aqui mas ouvindo as tuas histórias, né? Ó, mas a gente tem que fazer uns vídeos mais curtos agora. Mas te agradecer sim. muito por você ter participado com a gente aqui no canal Teatro Entre Fotos. Muito obrigado. Não, eu que agradeci, imagina poder contar um pouco da minha mini história, mas é uma história que significa muito para mim. Eu espero ter muitas oportunidades ainda, porque eu só conheci pessoas incríveis, pessoas talentosas, é isso que me impulsiona hoje e aos outros também, tenho certeza.
Que ótimo. Olha aí, você que seguiu a gente aqui, essa foi a nossa atriz talentosíssima Vera Spuni. Muito obrigado porque você nos acompanhou aqui nessa entrevista. Aproveita, faz a sua inscrição, ative o sininho lá para que você seja avisado de todas as novidades que o canal Teatro Entre Fotos traz aí para você. Um grande beijo no coração e até o próximo canal Teatro Entre Fotos. Tchau, gente.